Fala galera, bora ler mais um capítulo. Primeiro livro, primeira carta de Coríntios capítulo 12. Os dons do Espírito Santo. Bem legal. Aleluia, bem legal. Os dons do Espírito Santo. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. Línguas estranhas. Top. Muito bom. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. E para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só, e o mesmo Espírito é o mesmo Espírito quem faz tudo. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Vou repetir aqui. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Uns gatos aqui. Um corpo e muitas partes. Um corpo e muitas partes. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. Forte.
E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Vou virar a página aqui, estou com minha luzinha. Em primeiro lugar, os apóstolos, profetas. Em terceiro, os mestres. Em seguida, pois, os que fazem milagres. Depois, os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Terminamos 1 carta de Coríntios 12. Depois é um hino. O capítulo 13 é um hino que eu vou ler para vocês depois. De novo aqui me veio o que eu comentei no capítulo 11, no vídeo de ontem, que é as coisas que se formam, né? Não somente de uma igreja que a pessoa tem várias funções em vários ministérios, mas em outras denominações, né? Para Deus tudo importa, né? Para Deus tudo importa. E lendo esse capítulo, quem ensinou, acho que foi o pastor Júnior lá de Floripa, né? O pastor Júnior lá de Florianópolis, da Mais de Cristo. A minha esposa, a gente congregou na Reviver de Itajaí. Só que eventualmente a gente tinha alguns eventos em Florianópolis, em Curitiba, a gente sempre gostou de estudar. E o pastor Júnior me ensinou, vários pastores ensinam, né? Mas o pastor Júnior Batista, ele me ensinou de uma forma bem prática. Faz 2 anos, né, mano? Vai fazer 2 anos, né? 2 anos e nunca mais esqueci. Foi muito didático, né? Apóstolo, que passa por todos os outros ministérios, né? Profeta, né? Que dá direção, dedo na cara e exortação. Correção, né? Correção. Tipo, você faz com o filho, né? Com quem você ama, né? Correção, né? Apóstolo, profeta, evangelista, né? Que tem um alcance maior, né? Tem um alcance maior, vai mais longe, né? Hoje na nossa nação temos evangelistas aí excelentes, né? Que tem milhares de inscritos em canais aí, canais enormes, com muita gente evangelizando bastante. E também, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que gosta daquele evangelista ou daquele outro. Todos são importantes, né? Independente de você gostar ou não. Com certeza, aquele evangelista que você não gosta, com certeza ele está ajudando alguém. Está levando para dentro da igreja, né? Para quem? Para o pastor cuidar, né? Então, apóstolo, profeta, que dá direção, evangelista, que vai mais longe, né? Dedo maior aqui, dedo do meio maior. Evangelista, pastor, né? Que é quem cuida, é o da aliança, né? E o último é mestre, né? Mestre e professor, né?
mestre e professor. Os ministérios, cinco ministérios. E é isso, pessoal. Gostei de gravar vídeo no quintal aqui. Que Deus abençoe vocês. Uma boa segunda-feira aí, uma boa semana. Lembrem de priorizar a intimidade com Deus. Lembrem de orar antes de sair correndo para trabalhar, correndo atrás de dinheiro, como todos nós precisamos. Lembra de orar. Lembra de clamar, pedir pela presença do Espírito Santo nessa semana de segunda-feira que está começando. Lembra de orar pela sua família. Lembra de orar pelos seus, orar pelo seu trabalho, pela sua casa, pelo seu carro. Lembra de jejuar. É muito bom jejuar. Essa semana que passou eu não consegui, não jejuei. Mas normalmente toda semana eu jejuo, é bom, faz muito bem. E é isso aí. Que você tenha um começo aí de abril, que você tenha um mês de abril maravilhoso, que você tenha aí paz, prosperidade, calma, como dizem lá os judeus lá, shalom para vocês. Gabi, quer dar um beijo aqui? Quer mandar um beijo para alguém? Quer mandar um beijo para as tias? Não? Então tá bom. Pessoal, Deus abençoe. Fiquem com Deus. É isso aí.